A luta do Saitama contra Tatsumaki tá tomando proporções absurdas, eles estão literalmente destruindo a cidade, e durante esse confronto o Saitama e a Tatsumaki saem na porrada contra uma gangue de vilões. Parece que de certa forma esses dois estão cada vez mais próximos, será que rola ou não rola? Enfim, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Marcelo e já vai ajeitando essa sua coluna toda quebrada aí, pra gente ver como que foi o capítulo 180 de One Punch Man. O personagem da capa do capítulo de hoje é o Metal Bat. O capítulo se inicia com a Tatsumaki com o shape do Mewtwo, com uma coluna toda envergadona. Ela diz que não tem como confiar Fubuki a alguém como o Saitama, então ela pede para que o Saitama fique longe dela. O mais engraçado disso tudo é que até parece que o Saitama tá pedindo a bênção da Tatsumaki para casar com a Fubuki ou algo do tipo. E essa fixação de que o Saitama que não desgruda da Fubuki apenas tá deixando ele mais desmotivado e mais irritado. Ele só quer voltar para casa. A Tatsumaki lança uma poderosa onda de poder psíquico no Saitama, o que acaba rasgando o seu moletom. O Saitama voa para longe, e a Tatsumaki continuava a empurrar o Saitama para mais longe ainda. Enquanto isso, na Associação dos Heróis, a Fubuki está refletindo sobre o que a Tatsumaki falou sobre a sua equipe, de que ela não precisa mais deles, e que se ela não cortasse os laços com aquela galera, ela mesma iria cortar. No entanto, ela sabe que ela fez isso para o seu próprio bem. Ela não pode mais correr o risco de ter mais um espião dentro do seu time. Isso com certeza colocaria a sua vida em risco mais uma vez. Os seus subordinados se desculpam por não terem conseguido fazer nada. Eles dizem que essa situação nunca mais se repetirá, e eles apenas pedem para que ela contasse um pouco sobre esses Tsukuyomi, para que assim eles possam se preparar para as futuras ameaças. No entanto, a Fubuki tomou a dura decisão de dissolver o grupo Blizzard. Ela diz que eles são muito fracos e que a discussão acaba ali mesmo. A Fubuki sai pelo buraco que o Saitama deixou na fortaleza e pede para não ser seguida. Na cidade N, um herói de classe A estava em uma situação bem feia. Ele foi cercado por um monte de trombadinha. Eles dizem que mesmo que tenha derrotado um grande número de homens, com seus ferimentos que ele sofreu, é quase impossível que ele consiga usar as suas habilidades especiais e as suas técnicas assassinas. Eles enganaram ele com muita facilidade. Tudo que eles fizeram foi falar pra ele que eles tinham uma mulher sendo feita de refém. Então ele acabou se encontrando com essa gangue sozinho e deu no que deu. Se ao menos mais 5 heróis de classe A tivessem aparecido, com certeza eles estariam lascados. Para eles aquilo foi uma vitória muito fácil, mesmo sem a ajuda do chefe deles. Os membros do Punho de Ferro perguntam ao herói quais serão as suas últimas palavras. Ele pergunta se a garota está realmente segura, e logo abaixo temos o nome do herói. O seu nome é Feather, ele é um herói da classe A, ranking 34. Antes de eliminar o herói, os bandidos deixam ele ver a garota, e o seu nome era Erika. O herói fica bastante surpreso com aquela situação. A Erika o chama de idiota e diz que sempre esteve o enganando, e logo em seguida ela faz uma grande revelação. Ela é a mulher do Big Iron, o chefe da gangue do Punho de Ferro. Ao saber da ingenuidade do herói, a gangue entrou em contato com ela e então ela fingiu ser uma jovem mulher fraca, aterrorizada, apavorada, com medo da gangue. Ela o agradece por ele ter ido até lá sem perceber as intenções malignas. Ela diz que mal consegue segurar sua risada. Ele é tão engraçado que ela mal consegue olhar diretamente nos seus olhos, então ela acaba ficando de costas. Nesse momento, o Feather começou a dar algumas gargalhadas. Os malfeitores se perguntam se o cara tá doidão para começar a rir desse jeito. Ele diz que a atuação da Erika é muito ruim. Ele sabe que ela tá sendo coagida a dizer isso, e as lágrimas que saíam do seu rosto eram de tristeza e angústia. Logo o chefe da gangue chega, e ele pergunta aos seus subordinados se eles já haviam terminado de dar uma surra naquele herói. Ao ver que ele ainda estava vivo, ele se pergunta o porquê da demora para finalizar aquele cara. Ele tá muito puto, e diz que vai matar o Feather com apenas um soco. O Big Iron faz parte da classe A da lista dos mais procurados. Enquanto obrigava o seu corpo a se levantar, ele diz: bem, se não há reféns, então está tudo bem. Olhe para mim, Erika. Este é o meu clímax como um herói. Ele tá pronto para sair na porrada com a gangue, mas antes que pudesse fazer muita coisa, de repente o Saitama apareceu quebrando a parede e atropelando o Feather, estragando completamente o clímax dele. Inclusive, se você não quer ser atropelado pelo Saitama, é melhor você deixar aquele soco sério no like. Quem sabe
assim, ao invés do Saitama atropelar você, ele atropela o seu vizinho. Enfim, depois de ter apagado o Feather, o Saitama se desculpa. Ele tenta culpar a Tatsumaki pelo que aconteceu, dizendo para colocar na conta da Tatsumaki tudo que eles destruíram. O Saitama vê que tem alguns caras desmaiados no chão e diz que é melhor chamar uma ambulância. O Saitama fica zangado e dá uma bronca na Tatsumaki. É muito perigoso sair por aí destruindo edifícios. E a Tatsumaki responde dizendo que a única pessoa que estava destruindo as coisas era o próprio Saitama. Isso porque ela não parava de ficar lançando o Saitama no ar. Os membros da gangue ficam cagados de medo ao verem a tornado do terror e parece que a Tatsumaki não foi com a cara deles. Enquanto a Erika estava olhando pro Feather como se fosse um bicho morto, o Big-Aron estava entrando em completo desespero. Ele dizia: esse maldito Feather, ele quebrou a sua promessa, ele chamou os outros heróis pra cá. Não se assustem com eles, um herói de classe S não pode fazer nada. Vai ser ótimo para nós se conseguirmos virar o jogo aqui. Mate-os. Claramente, se por alguma forma desconhecida e milagrosa eles conseguissem vencer a Tatsumaki, eles ficariam muito famosos e seriam uma das gangues mais temidas do mundo. No entanto, para infelicidade deles, isso é meio que impossível. O grandão ataca o Saitama, mas em seguida ele é mandado para longe. Os marginais ficam surpresos ao verem o seu chefe sendo mandado para o céu, mas isso não é o suficiente para intimidá-los. Eles estão indo com tudo para cima do Saitama e da Tatsumaki. A Tatsumaki manda eles calarem a boca, pois estão no meio de um assunto importante. Os valentões não recuaram e foram completamente destruídos. Tudo que sobrou foi um rastro de destruição, parecia que uma tempestade havia acabado de passar por ali. O Feather finalmente acorda e ele se encontra com a Erika. Ela sente que ela não o enganou ou qualquer coisa do tipo. Ela estava sendo coagida a fazer isso e não teve escolha a não ser seguir as ordens da gangue. Ela deve esquecer tudo o que aconteceu e seguir a sua vida. Agora ela finalmente pode ser livre como ela quiser. A Erika ficou maravilhada com a força da Tatsumaki e ela pretende enviar uma carta de fã para ela. O Feather diz que agora já está tudo resolvido. No entanto, ele se sente como se tivesse sido atropelado por um carro. Enfim, ele apenas quer ir para casa dormir e tentar esquecer toda essa bagunça que aconteceu. A cidade H está sendo destruída por um monstro. Os civis estão realizando uma evacuação de emergência e o monstro que está atormentando a cidade passou de nível de ameaça demônio para dragão. O monstro que está praticamente nivelando a cidade é um rato gigante. Prédios e rodovias estão sendo completamente destruídos pela fúria dessa ratazana. Nem mesmo os policiais e os heróis profissionais que foram enviados estão conseguindo lidar com essa situação. Todos eles foram derrotados. No entanto, a Associação dos Heróis acaba de informar que o herói de classe S, o Metalbat, está sendo enviado para a cidade H. O Metalbat está correndo o mais rápido que pode e a sua irmãzinha Zenko está torcendo para que ele consiga vencer o monstro. Ele está bastante furioso, a gatinha dele provavelmente vai ter gatinhos hoje. Mas como eles falaram que ele é o único herói da classe S que pode ir até a cidade H, ele precisou abandonar a sua gatinha. E se algo acontecer com ela, ele vai querer pegar alguém de porrada. Ele finalmente alcança o monstro. Como os transportes da cidade estão todos indisponíveis, ele teve que correr uma maratona para chegar ali. Ele está muito irritado e está prestes a descontar toda a sua raiva no monstro, mas nesse instante alguma coisa atravessou a cabeça do monstro. E em um piscar de olhos ele já estava morto no chão. E o Metalbat não conseguia ter nenhuma reação, a não ser ficar parado que nem uma estátua. A Tatsumaki ainda estava jogando o Saitama por aí. Ela joga o Saitama contra vários prédios e ele novamente pede para que ela pare de destruir tudo. E o Metalbat presenciou um pouco dessa batalha do Saitama contra a Tatsumaki. O Metalbat fica mais furioso ainda, pois além de ter feito uma corrida insana, ele correu para a cidade H para nada. Ele suou à toa. Enfim, ele vai embora tentando se acalmar, fazendo respirações profundas e pensando que a Tama, a sua gatinha, tá esperando ele em casa. E se você tá esperando a terceira temporada do anime de One Punch Man, fique sabendo que eu já fiz o resumo dela. Esse resumo tá bem detalhado, e eu tenho certeza que você vai gostar. E tudo que você tem que fazer é clicar no vídeo, que vai estar aparecendo aí nas telas finais. Muito obrigado se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!